Olá, estamos dando início a mais um bate-papo. Hoje eu estou aqui com a Juliane Ettinger, que é uma mãe de gêmeas, já teve um projeto voltado para mães, para gestantes. Se apresenta primeiro, Juliane, conta um pouquinho de você. Tá, bom, eu sou a Ju Ettinger, sou publicitária, sou mentora de mulheres e durante a minha gestação, né, que foi uma gestação gemelar natural, eu comecei a falar muito na internet para as mães, expunha um pouco como estava a minha vida. Oi, Diário do Vale, eu sou Juliane Ettinger e eu sou mãe de gêmeas. A primeira coisa que me pergunta quando eu conto isso é, foi natural? E sim, eu digo que foi fruto de muita oração. Eu e meu marido sempre sonhamos em ter filhos, falávamos que tínhamos cara de pais de meninas. Acho que rezamos tanto que Deus deu logo duas. E foi uma loucura, né? As mães foram se identificando e tudo, e a gente começou a criar projetos juntas. Que bacana. E o mês de maio é o mês da mãe. E não tem como falar de maternidade saudável sem pensar num contexto geral. Ainda mais a Ju, que está aqui, que é uma mãe de gêmeas, sabe como é importante a participação de um pai, né? A presença de um pai ativo. E nesse mês de maio nós vamos iniciar aqui no Papo Delas 4 episódios para falar bastante sobre isso. E a temática desse mês vai ser presença que transforma. Maternidade saudável começa quando a mãe não está sozinha. Essa é a voz que nós queremos ecoar e a campanha que nós queremos iniciar nesse mês de maio com o Diário do Vale, com o Diário Delas. E a Ju, por que a Ju está aqui? A Ju vai estar com a gente num projeto maravilhoso. Primeiro eu vou contar um pouquinho para vocês como é que vai ser. Além desses 4 episódios onde nós vamos tratar a saúde mental da mãe, os sinais que essa mãe dá, que ela está pedindo socorro e principalmente que o pai, a função do pai vai muito além de um sustento, que o pai precisa participar também. A Ju vai estar aqui porque nesse mês de maio nós vamos fazer festa do pijama, né, Ju? Vamos! Ela sabe alguns pontinhos só, um pouquinho de como que vai ser, mas a pergunta que eu quero te fazer, como é que é sair de casa um dia, deixar 2 filhas gêmeas? Você vai deixar com quem? Com o pai? Como é que marido, Você tem rede de apoio? Tem que ter rede de apoio, né? Infelizmente nem todo mundo tem. Lá, graças a Deus eu tenho. E eu tenho um marido que realmente chega bem junto. Já falei pra ele, falou, não, tá bom, vai que eu dou conta. Mas é coração apertado, né? Claro. E as meninas? São 2 meninas? São 2 meninas de 2 anos. De 2 anos. E aí, o pai vai dar conta? Vai conseguir ficar com as 2 meninas enquanto você tá aqui? E ó, a promoção que nós vamos lançar, você que é uma leitora do Diário do Vale, do Diário Delas, que já acompanha os nossos eventos e gostaria de participar, mas que ainda não faz parte, mas que quer ter um dia. A gente criou um quadro que chama Hoje a Mãe Tá Off. Hoje eu cuido. O papai, como é que é o nome do papai? Estelle. Estelle, será que o papai vai tirar nota 10? Tem que dar conta, a gente dá conta, ele tem que dar conta, né? E eles vão ser desafiados a entrar às 23 horas, mostrando um pouquinho de como é que tá em casa, o que eles prepararam, enquanto a mãe vai estar aqui, ó, entre diversas coisas, relaxando, vai ter massagem, vai ter dança, vai ter um monte de coisa. Você, mulher, para você participar, eu quero estar dentro deste evento, eu quero ter esse dia off para mim, quero relaxar. Como é que eu faço? Nós queremos presentear uma mãe solo. Aquela mãe que não tem um parceiro, que ela gasta todo o seu tempo se dedicando, porque muitas mães, né, Ju, a gente rasga a nossa identidade para poder cuidar dos filhos. Imagina você, como mãe de gêmeos, ainda o trabalho difícil. É muito maior. Então você que é uma mãe solo, que queira participar, você tem uma rede de apoio, você tem com quem deixar seus filhos nessa noite e quer estar com a gente? Se inscreva, mande um story pra gente. Por que que eu mereço ter um dia, uma noite off no Diário do Vale, no Diário Delas? Concorra, porque a Ju vai receber massagem, vão ter várias trocas, várias conexões. E é legal, não é, Ju? Porque como que é ser mãe de gêmeas hoje? A gente não tem tempo. Você tem tempo pra você? Ó, eu tava brincando com ela, não dá tempo de fazer unha, não dá tempo de fazer nada. Mas a gente tem que seguir, né, Renata? Porque a gente muitas das vezes deixa a gente de lado para cuidar dos filhos. Nós somos os últimos
Sempre. Primeiro cuida de todo mundo tá tudo lindo, nos últimos 5 minutos a gente se arruma. Exatamente. Aí a gente não mais se tudo, não consegue. não se cuida, é sempre pra depois. Então, muito bacana essa ação. E é legal, será que as mães vão ter saúde mental? Eu falo que é a síndrome da Mulher Maravilha. Eu falo que falam que a mulher moderna, ela ganhou espaço na sociedade. Eu falo, mentira, ela ganhou mais um, porque ela continua tendo Muitos todas papéis. as obrigações, todos os papéis, e tem que ainda vir e desempenhar a maternidade, ser uma boa profissional. Hoje em dia, com a era digital, você tem que estar na velocidade do algoritmo, então é difícil e nós precisamos criar essa discussão na sociedade. Agradeço de coração Obrigada. por você aceitar o convite, participar com a gente, porque Obrigada. essa é a discussão que nós queremos levar para a sociedade. E olha que bênção, o pai não pode perder a vida, deixar passar a oportunidade de ser pai, de ser presente, de educar o filho, de deixar ali a sua memória, né? Sim. A sua identidade, no seu filho. E para falar uma coisa que eu acho muito interessante ouvir essa frase, eu acho que é o conselho que eu dou para todas as mães, né? A máscara de oxigênio primeiro tem que cair sobre nós, para depois a gente poder cuidar do outro. Então, cuidar de si, ter um momento para si de saúde mental e cuidar do nosso corpo também, que é justamente o que vai manter a base, é tão importante. Muito, muito importante. Então, essa é a mensagem que nós queremos distribuir para a sociedade, de mães que tenham tempo para olhar para si. É importante parar, pausar, respirar, se reconectar para que você volte para o centro daquilo que é a melhor parte da sua vida. Às vezes a gente fica tão exausta, sobrecarregada, a gente acaba não tendo tempo de qualidade. E Então, os filhos, eles sentem. Eles sentem, né? Eles sentem. Eu imagino que uma gestação gemelar, ela ainda exija e faça com que a mulher fique mais exausta, que ela se neutralize ainda mais. E para isso que está saindo esse mês, esses episódios, para mostrar a importância de famílias que respeitem, que tragam rede de apoio, que entendam que a mulher não precisa dar conta de tudo, tá? Agora dá um recadinho para aquela mãe que tá lá, olhando, se inspirando, assim, como que eu faço? Eu quero essa mudança na minha vida. Eu acho que a primeira coisa é você se posicionar e você entender isso, que você primeiro precisa se cuidar, você precisa olhar para si, para que depois você possa cuidar dos seus. E também entender que a gente, quando escolhe um marido, a gente escolhe um pai, a gente escolheu aquela pessoa, né? Então a gente também tem que deixar com que eles cuidem, porque muitas das vezes a gente é apegada. Sim, às vezes a gente não deixa. Às vezes a gente quer dominar tanto que a gente não deixa espaço. Então tem que deixa. aprender, às vezes, desacelerar e delegar, porque essa é a importância, né? Eu acho que essa ação vai ser muito bacana para isso. Porque muitas das vezes eles dão conta, mas a gente não deixa também. Eu sei, tá? Eu sou uma pessoa um pouco acelerada, eu acabo fazendo tudo. Isso às vezes é ruim, às vezes a gente tem que desacelerar para uma sociedade mais justa. Nós precisamos de uma sociedade onde o homem respeite a mulher, porque todo homem nasceu de uma mulher e esse mês nós vamos trabalhar a maternidade. Você vai acompanhar. Festa do Pijama, dia 30 de maio e esse mês de maio inteiro, trazendo essa reflexão para uma sociedade onde a mulher é respeitada e a Ju vai estar aqui. Obrigada pelo convite. Beijo. Tá lá. Se você tá dentro desse assunto e sabe a importância que esse assunto vai trazer mudança para uma sociedade mais justa, compartilha, curta, chama as amigas, vamos todos participar. Nós vamos ter episódios explicando como que deve ser uma família mais justa, como é que é uma família hoje moderna, trazendo essas divisões e também a festa do pijama para mostrar que a mãe precisa ficar off e isso o papai vai ter que estar on ou a rede de apoio. Beijo e eu te espero até o próximo episódio.